Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos fazer uma live breve, mas porém profunda. O tema que eu quero tratar hoje é impossível você ter um relacionamento saudável com o narcisista. É impossível você ter um relacionamento com uma pessoa assim. E hoje eu vou falar sobre algumas das razões aos quais eu cheguei a essa frase. Antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Lilian, eu ajudo pessoas a se reerguerem após relacionamentos tóxicos, abusivos, perversos, ajudo você a identificar e tudo baseado na palavra de Deus. A razão pela qual estou fazendo essa live hoje é porque muitas pessoas possuem uma empatia muito grande. Muitas pessoas têm dado justificativas. Obrigado, muito obrigada. Sejam bem-vindos. Boa tarde, a paz a todos. Muitas pessoas têm confundido ser uma pessoa empata em tolerar pessoas abusivas. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está chegando numa época onde a gente vai encontrar pessoas que de repente você não gosta. De repente você vai encontrar familiares, amigos, parentes que você não tem tanta afinidade. E muitas das vezes você acaba por deixando o seu excesso de empatia sobressair e acaba sendo humilhado, acaba sendo enganado, acaba sendo confundido. Então eu quero falar sobre por que não é possível você ter um relacionamento saudável com essa pessoa. Eu vou tirar o título porque eu fiz um outro título e o título não salvou. Então deixa eu tirar ele. O título era Por que é impossível ter um relacionamento saudável com um narcisista? Sejam muito bem-vindos quem está entrando. Saiba que eu não estou conseguindo fazer mais as lives frequentemente por conta das férias escolares, mas aqui estou eu. Vou ficar pouco tempo, mas eu acredito que vai ser um tempo muito precioso que a gente vai passar aqui junto. Por que é impossível você ter um relacionamento com uma pessoa, com um lobo, com um perverso? Lilian, por que você chama o lobo, né? Por que você chama essa pessoa perversa de lobo? Porque lá em Mateus 10,16 fala, em Atos também fala isso. Aliás, eu fiquei de separar o versículo de Atos, porque Atos também fala sobre lobos. Lá fala que nós deveríamos ter prudência, porque aqui seríamos enviados para um mundo cheio de lobos. E que a gente tinha que ser simples como as pombas, mas astutos, perspicazes, espertos, prudentes, como as serpentes, né? Então a própria palavra fala que nós devemos ser pessoas espertas, pessoas astutas. Você não pode ser uma pessoa boazinha demais, boba. O próprio Jesus Cristo não tinha tolerância com pessoas invasivas, com pessoas com falta de ética, com pessoas querendo jogar verde para colher maduro. Boa noite, Eliane, tudo bem? Boa tarde, né? Por que Jesus Cristo fazia isso? Porque ele estava preservando quem ele era. O que ele carregava dentro dele era muito precioso. Olha que incrível isso. Eu nem ia falar isso, gente. Eu ia falar de outra coisa. Mas acabou que a gente está falando sobre isso. Deixa eu passar para vocês. Nem Jesus Cristo, ele se abria para todas as pessoas. Ele andava com 12, 3 eram próximos. Dos 12, 3 eram próximos e subiram para orar com ele. Então, assim, apenas ele abraçou e colocou o rosto no peito, né? João colocou o rosto no peito de Jesus, porque ele tinha um amor muito grande por aquele homem. Só ele chegou a aproximar a ponto de encostar nele e abraçar e colocar a cabeça sobre o peito dele. Então, essa lenda, essa paranoia, eu diria paranoia, essa sua justificativa que você precisa ser boazinha, que você precisa ser bom com todas as pessoas, que você precisa se doar ao máximo a todas as pessoas, que você precisa até mesmo cancelar quem você é, muitas das vezes, para poder ajudar as outras pessoas. Isso é um mito, isso não é verdade.
né? Eu prometi que eu ia trazer o versículo de Atos que fala sobre isso também, porque eu falo muito de Mateus, mas eu não falei sobre Atos. Deixa eu falar aqui o Atos. Eu sei, né? Por quê? Tem gente que pergunta, Lilian, por que você chama de lobos as pessoas perversas? Não apenas por causa de Mateus 10:16, mas em Atos também fala o seguinte, e se você tiver a palavra de Deus aí, Lilian, eu não gosto de misturar a palavra de Deus com terapia. Não tem como você separar o corpo da alma, do espírito. Você é um só, um só. Então, eu acredito nessa transformação sistêmica, nessa transformação que você, como um todo, pode sim ser transformado a partir do momento que você se alimenta de instrução, de conhecimento, de prudência, e é o que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. O que Atos fala? Atos 20:29, vai lá, pega a sua Bíblia. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, se você ainda está num posicionamento, eu tenho que ser boazinha com todo mundo, eu tenho que fazer o bem sem ver a quem, eu tenho que fazer assim porque senão eu não vou ser amado, isso é um outro patamar de carência, de afetividade, bom, é um assunto para outra live, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cuidado, eu vou ler aqui novamente. Para quem ainda acredita que tem que ser bonzinho demais, que todo mundo é bom, que todo mundo vai vir, todo mundo que vem até você vai ser com boas intenções. Se você é uma pessoa assim, já passou da hora de você começar a destrinchar a palavra de Deus no que se diz respeito à prudência, à proteção, a você proteger o corpo do templo do Espírito Santo que é você. Eu falo muito sobre isso no meu canal. Se você está se permitindo ter a convivência com um abusador, com um perverso, com um lobo, se você convive com uma pessoa assim, se você tem aliança com alguém assim, saiba que você está atribuindo dano ao templo do Espírito Santo. Então, não se trata mais de você. Trata-se do seu propósito, daquilo que Deus confiou a você. Na palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo. E a partir do momento que você abre portas para você conviver, para você ter alianças com lobos, alianças com pessoas que você já percebeu que não tem a mesma índole que você, não tem o mesmo caráter, não tem os mesmos princípios, uma vez que você abre essa porta, a palavra te chama de pecador. Mas isso não é para todo mundo. Né? É algo mais profundo. Então, de repente, um outro dia a gente pode falar sobre isso. Eu sei que é algo pesado. Eu sei que é algo, de repente, que você, a primeiro momento, vai acreditar que seja até mesmo hostilidade da minha parte. Porém, o que eu estou querendo dizer é, a partir do momento que você está dando lugar a alguém que você já percebeu que tem características, e hoje eu vou falar sobre algumas características, né? O tema da live hoje é: não existe a mínima possibilidade de se ter um relacionamento saudável com lobos. Não existe, não tem como, não tem como. Vou ler Atos aqui novamente daqui a pouco, mas não tem como. Então vamos lá para o templo do Espírito Santo. A partir do momento que Deus confiou a você o templo do Espírito Santo. Então, ele habita dentro de você. Só que você é um ser livre. Jesus Cristo veio para a terra para que nós fôssemos livres, libertos, salvos, remidos, compadecidos. Então, Jesus Cristo veio para que você fosse livre, e essa liberdade, ela pode ser utilizada para você abrir a porta da sua vida, da sua casa, da sua convivência, da sua roda de amigos, dos seus relacionamentos a você. A chave, ela foi entregue na sua mão, porque nós somos livres. Mas
Deus deu algumas instruções para nós seres humanos. E quais foram essas instruções? Olha, eu estou subindo. O que Jesus Cristo fala? Eu vou subir. O que vai ficar aqui é o Espírito Santo Consolador. Mas eu preciso avisá-los de que não vai ser tudo flores. Vocês vão ter aflições neste mundo. É verdade, Cícero, eu concordo com você. E quando não se trata de nós, quando se trata de uma terceira pessoa, né? No seu caso, acredito que seja o seu filho. Quando se trata de uma terceira pessoa, a gente sofre mais ainda. Porque não está nas nossas mãos, não está nas nossas mãos. Então vamos lá, vamos seguir aqui a coerência do que a gente está falando. Primeiro lugar, a você foi dada a chave, então você tem as chaves do seu corpo. Você é que escolhe com quem que você se relaciona, com quem que você permite que seja seu companheiro, seu parceiro, quem seja seu amigo, quem entra na sua casa. A chave foi dada a você. Você é livre. Só que quais foram as instruções que foram dadas na palavra a respeito de o que você encontraria no mundo? Não é tudo flores, não é tudo oba-oba, as pessoas não são iguais a você. Quem disse que as pessoas são iguais a você? Quem disse que as pessoas pensam como você? Se você é uma pessoa que acredita que todo mundo é ovelha, que todo mundo vê, quer fazer o bem, que todo mundo vê com uma certa pureza, com uma certa até mesmo ingenuidade as coisas, eu preciso te alertar que as coisas não são assim. Lilian, por que você está trazendo medo para as pessoas? Porque não sou eu, é a palavra. Não sou eu, é Atos que fala, é Paulo que fala. Eu vou ler novamente aqui para a gente prosseguir com o estudo. E lá em Atos 20, 29 fala o seguinte: eu sei que depois da minha partida, quem que partiu? Jesus Cristo. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos. O mundo não é um grande rebanho de ovelhas. Então, exatamente, quem dera, se você está acreditando que todo mundo é bonzinho, que você pode abrir a porta da sua vida para todos, que você pode ser uma pessoa que tem que abrir um sorriso, a bondade, a sua compaixão, tudo de bom que você carrega para todo mundo, desculpa falar isso, mas você está errado, você está errada. Boa tarde, Clélia, tudo bem, minha amada? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Entre vós penetrarão. Lilian, Atos 20, 29. Lilian, o que você está lendo? Atos 20, 29. Atos 20, 29. Entre vós penetrarão lobos vorazes, lobos. Presta atenção no que a palavra está falando aqui. Lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Então, se você fica nessa crença que você tem que acolher todo mundo, que você acredita que todo mundo é igual a você, eu era assim. Eu tinha eu não diria sentimento, mas eu tinha uma falsa visão de mundo que as pessoas eram parecidas comigo. Imperfeitas, incapazes muitas das vezes de fazer algo, cheios de defeitos, mas com um coração bom. E aí você percebe ao longo do tempo que as pessoas não são iguais a você. E aí eu chego ao ponto do assunto da live hoje. Por que é impossível você ter um relacionamento saudável com um lobo? Lilian, quem é o lobo? Dá uma lida lá, 2 Timóteo 3. Mentirosos, avarentos, pessoas que não praticam a justiça, pessoas infiéis, pessoas que não mantêm aliança.
Dá uma olhada lá depois, dá uma lida lá depois. Lê lá Romanos 1, 28, 29. Dá uma lida lá, deixa anotado aí para você ler no seu devocional. Nós não estamos mais em tempo de acreditar que você precisa dar abertura da sua vida para todo mundo. E aí vamos lá. Por que, Lilian? Por que eu não consigo ter um relacionamento saudável com essas pessoas? Vamos começar com uma questão simples. São pessoas que vão exigir de você honestidade, mas são pessoas que vão agir com falta de caráter, são pessoas que vão agir com você com certa maldade. Então veja bem, você conheceu uma pessoa, essa pessoa vai exigir de você honestidade, vai exigir que você seja uma pessoa correta, só que vai ser uma pessoa que vai entregar falta de ética, imoralidade, muitas das vezes até mesmo falta de atender às próprias leis dos homens. Então, a primeira coisa que você tem que perceber, quando você percebe isso, você tem que abrir o olho. Boa noite, Hilma, tudo bem? Sejam bem-vindos. A primeira coisa que você precisa abrir o olho é uma pessoa que te exige que você seja honesta, mas essa pessoa não é honesta com você. Então, o que você precisa observar é reciprocidade. Eu sei que você é uma ovelha, eu sei que o seu coração é empata, eu sei que você é uma pessoa que gosta de dar segundas chances. Como que eu sei disso? Porque eu também era assim. Porque eu também pensava dessa forma. E por que eu estou abrindo uma live? Por que eu estou falando isso com você? Porque é algo muito perigoso. São pessoas que podem tirar algo valioso de você. E se você tiver munido de conhecimento, se você souber isso antes de acontecer, fica mais fácil de você identificar. Então, a primeira coisa que você precisa observar, você trata essa pessoa com honestidade. E do que eu estou falando aqui? Você é uma pessoa verdadeira. Você é uma pessoa genuína nos seus sentimentos. Você realmente gosta. Que bom, eu fico feliz, Bel. Você realmente gosta. Quando você gosta, você realmente gosta, genuinamente. Você é uma pessoa que quando fala sim, é sim. Quando fala não, é não. Só que a outra parte não é assim. É uma pessoa que trata você com desonestidade, com mentira, te decepcionando. Então, a primeira bandeira vermelha que eu quero que você coloque aí, nas suas relações, nas pessoas que você tem contato, é reciprocidade. Não estou falando para você deixar quem você é, não estou falando para você deixar de ser empata, de você deixar de ser uma pessoa boa, de você deixar de ser uma ovelha, nada disso, muito pelo contrário. Ser empata, ser uma ovelha é um dom, é um presente, é um privilégio. O que eu estou dizendo aqui é que você precisa se proteger dos lobos aos quais Jesus Cristo fala em Atos 20, 29. Porque já se passou o tempo de você acreditar que todas as pessoas são boazinhas. E hoje eu estou trazendo aqui para vocês por que não existe a mínima possibilidade de ter relacionamento com pessoas assim. Hoje eu quero que você entenda por que você precisa eliminar esse tipo de pessoas da sua vida. Então, só recapitulando, a primeira coisa que você precisa entender é que você é fiel depositário do seu corpo.
Então, quando Deus ele fala que você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de você, você tem que entender que você possui uma chave preciosa do seu corpo. E é você que vai escolher quem vai ter acesso a você. Mais para frente, outro dia, de repente, a gente pode até fazer um estudo sobre isso novamente. Eclesiastes fala que quando a gente permanece com alguém que nos faz mal, nós estamos pecando, mas a gente fala isso sobre um outro dia, num outro estudo, combinado? Hoje eu quero trazer clareza aqui para você entender que é impossível você ter um relacionamento saudável com um lobo, com um perverso, com uma pessoa que não teme ao Deus vivo. Primeira coisa que a gente falou aqui, reciprocidade. Você é uma pessoa honesta, e essa pessoa age com você com mentiras, falta de ética, imorais, pessoas que até mesmo praticam atitudes fora da lei. Então, a primeira coisa que você precisa perceber é: essa pessoa não possui os mesmos princípios que você. E aqui eu não estou falando apenas de relacionamentos amorosos. Aqui eu estou falando de familiares. A gente está chegando aqui na época de festas, né? A gente vai encontrar com pessoas que nós somos obrigados a engolir. É ou não é verdade? Estou falando alguma mentira aqui? Então, serve muito para épocas atuais. Serve muito para os dias atuais. Semana que vem você de repente vai encontrar com pessoas que você sabe que são pessoas que não gostam de você. Você sabe que são pessoas que não torcem por você. Você sabe que são pessoas que não possuem a mesma, podem até ter o mesmo DNA. Presta atenção nisso. Pode até ser que essas pessoas tenham o seu DNA, mas não são pessoas que têm o mesmo coração que você. Por que eu estou trazendo isso à tona e por que eu acho tão pertinente falar sobre isso? Porque você é a pessoa responsável pelo seu bem-estar. Você precisa ter autorresponsabilidade suficiente para entender que as coisas que você está passando agora como adulto, uma vez que você entrou numa fase de conhecimento, de consciência. Lilian, eu já te sigo já há um ano. Lilian, eu já faço terapia já há um tempo. Eu já conheço o conteúdo de outras pessoas também que falam sobre lobos, pessoas que falam sobre as pessoas perversas. Você já é consciente. Você já é consciente. Eu não tenho como mais te isentar de você tomar os próximos passos. Eu não estou falando aqui com um público que não sabe o que é ser uma pessoa perversa. Eu estou falando com um público aqui que já tem uma consciência. E se você não tem essa consciência ainda, seja muito bem-vindo. Agora você tem. Agora eu já estou te falando. Existem lobos e existem ovelhas. Mateus 10:16, Atos 20:29. A partir do momento que você sabe disso, não tem como você saber. Por favor, peguem leve aí os professores de português. Não tem como mais você desver. Não tem como mais. Agora você já entende, agora você já sabe que as pessoas elas estão separadas por uma única e exclusiva razão. Aquelas que obedecem ao Deus vivo e aquelas que não atentam para a majestade de Deus. O profeta Isaías já fala isso no capítulo 26, versículo 10. São pessoas que não atentam para a majestade de Deus. O que o próprio Paulo fala em Romanos 1:28? São pessoas que, devido à sua vida, né, devido às suas atitudes, devido aos seus atos, devido aos seus ideais, devido aos seus passos, são pessoas que Deus, o próprio Deus, deu uma condição mental reprovável. São pessoas más. E
Eu vou acrescentar mais uma coisinha aqui pra gente prosseguir, tá? Eu vou acrescentar mais uma coisinha pra gente prosseguir. São pessoas que não mudam. Você pode ser a Mulher Maravilha. Agora vai sair no cinema, né? A Superwoman, não é que vai sair? Eu vi alguma propaganda assim a respeito. Você pode ser a Superwoman. Você pode ser aquela pessoa perfeita, aquela pessoa sem nada para você mexer. É uma pessoa incrível por dentro e por fora. O que o profeta Isaías fala? No caminho de retidão, quer dizer, você é uma pessoa correta. Você é uma íntegra, honesta, verdadeira, compassiva, perdoadora. Você dá segundas chances. Você é uma pessoa que mostra o caminho. Você é uma pessoa que tenta consertar as coisas de uma forma que tudo fica, sabe? Tudo fique bem. Não adianta. O que o profeta fala lá? Isaías 26:10. Quem gosta de... É verdade, a Clélia está falando do exemplo de Jó, é verdade. O que o profeta Isaías está falando lá? Mesmo no caminho de retidão, você que gosta de anotar, depois lê no seu devocional, Isaías 26:10. Mesmo no caminho de retidão, essas pessoas não se atentam para a majestade de Deus. Então você pode ser a pessoa mais reta abaixo de Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Não adianta. A essas pessoas foi dada uma condição mental. Gente, não é algo que está ao seu alcance. Não adianta você ser bondoso, caridoso, compassivo, perdoador, temente a Deus. Não adianta. São pessoas que, por conta das escolhas de vida delas, são pessoas que... O Paulo fala que são pessoas que escolheram ao mal. São pessoas que escolheram trair, escolheram mentir, escolheram enganar, escolheram colocar os próprios desejos sobre todas as coisas. E eu vou parar aqui num tópico, né, que eu falei aqui, antes da gente prosseguir. Lembrando que a gente está falando hoje aqui na live a respeito de é impossível você ter um relacionamento com um lobo. É impossível. Não existe a possibilidade de você ter um relacionamento com uma pessoa assim. Então, de todas essas características que eu falei aqui, que são características de pessoas que escolheram o caminho do mal, qual delas que me aflige mais, que mais me chama atenção e que deveria chamar a sua atenção também? São pessoas que têm o hábito... Olha, presta atenção aqui, presta atenção no que eu vou falar aqui, porque pode ser que você conheça alguém assim. São pessoas que têm o hábito de mentir. Ah, mas é uma mentira branca. Ah, mas é uma mentirinha. Ah, mas eu faço isso por causa do meu trabalho. Cuidado. Quem que é o pai da mentira, gente? Quem é que é o pai da mentira? O que que fala lá? O que que fala lá na palavra? São pessoas que escolheram mentir. E, no meu ponto de vista, essa é a brecha maior que essas pessoas dão para que o inimigo trabalhe na mente delas. É uma opinião. É uma opinião. Então, vamos prosseguir lá. Vamos prosseguir. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que relacionamento é reciprocidade. Então, o que a gente está falando hoje? Que é impossível você ter um relacionamento com um lobo. Quem é o lobo, Lilian? É o perverso. É a pessoa que não teme ao Deus vivo. É aquela pessoa que não tem a mesma crença que você. Não significa que essa pessoa não é crente. Não significa que essa pessoa não é evangélica. Não significa que essa pessoa não é católica. Eu não estou falando aqui de religião. Sabe por quê? Porque Lúcifer é crente.
Ele acredita em Deus. Então, não misture as coisas. Ah, mas fulano é crente. Lúcifer também é. E posso te falar uma coisa mais profunda ainda, se você me permitir? Ele sabe mais da Bíblia do que muita gente que está dentro da igreja. Então, se trata de um nível de consciência pessoal. Não é colocar todo mundo num balaio e falar, olha, aquele grupo vai ser salvo, aquele grupo vai ser liberto, aquele grupo pode ir lá que você vai encontrar pessoas boas. Quem dera se fosse assim, meus amados. Quem dera se a gente pudesse entrar num lugar onde tivesse uma placa e a gente soubesse que lá a gente só vai encontrar ovelha. Só que o que tem acontecido nos dias atuais é totalmente o oposto. O que tem acontecido nos dias atuais é que você encontra mais lobos dentro desses lugares que teoricamente seriam lugares de ovelhas do que no mundo lá fora. Então, vamos prosseguir, porque eu não quero me aprofundar muito mais nesse tema de religiosidade. Religiosidade, sim, é o espírito das trevas, sim. Se você é uma pessoa que tem cegueira, né? Se você é uma pessoa que não consegue enxergar todos os lados, você acha que só você está certo, que só o que está ali dentro daquela placa está certo, infelizmente, provavelmente você está dentro desse espírito de religiosidade, mas é um tema para outra live. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. Primeira questão, reciprocidade. Então você percebe que é uma pessoa que não possui os mesmos princípios que você. A palavra diz que isso se chama um julgo desigual. A forma com que essa pessoa julga o mundo, a forma com que essa pessoa vê o mundo, ela é diferente da sua. O que é o julgo? É aquele pedaço de madeira que fica no lombo do boi, né? Quando ele está lá moendo no carro de boi, quando ele está moendo, você coloca 2 bois. Se um boi for mais alto do que o outro, esse mais alto vai carregar todo o peso. Por isso que na palavra fala de julgo desigual. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é, lembrando que o tema da live é por que é impossível ter um relacionamento com um lobo. Primeira coisa, reciprocidade. É uma pessoa que não tem a mesma ética, moral, princípios que você. Começou aí. Começou aí, mas a gente vai aprofundar. Começou aí. Prontos para o segundo? Prontos para o segundo item? Vamos lá? Não é fácil, gente. Não é fácil falar sobre esse assunto. Porque envolve sentimento, envolve pessoas, envolve relações. Eu sei que a gente está numa época em que você vai ser obrigado a conviver com pessoas, de repente, que são tudo isso que eu estou te falando aqui. Mas vamos lá, coragem. Vamos ter coragem, vamos lá. Segunda coisa que você precisa observar. Por que é impossível você ter um relacionamento com o lobo? São pessoas que não aceitam a majestade de Deus. O seu temor é diferente do temor dessas pessoas. Você, ovelha, teme ao Deus vivo. Essas pessoas não possuem temor do Deus vivo. São pessoas que vivem a prática de saciarem o próprio corpo, os próprios interesses, custe o que custar. São pessoas que não têm o temor, não têm respeito, não aceitam a majestade divina. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é o profeta Isaías. São pessoas que não aceitam a majestade divina. São pessoas que não temem, não têm medo do Deus vivo. E na palavra diz que o temor do Senhor é o quê? Princípio da sabedoria. Então,
essa afirmação, ela me leva a perceber que são pessoas tolas. São pessoas que são desprovidas de sabedoria, de inteligência. Porque se na palavra fala que o princípio da sabedoria é primeiramente temer ao Deus vivo, e se essas pessoas não têm esse temor, são pessoas tolas, pessoas que estão vivendo num engano. Então, esse é o segundo ponto que é impossível você ter uma convivência com um lobo. A terceira, ela é um pouco forte, tá? Então calma que eu vou falar, calma que eu vou falar. Eu vou até separar aqui um versículo para falar essa, porque essa é um pouco mais profunda e eu não quero que você acredite que eu estou falando isso da minha boca. Eu quero que vocês ouçam aqui da boca de alguns profetas, tá bom? Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é algo... Eu não tô conseguindo ver os comentários. Ixi, travou tudo aqui, gente. Eu não sei por quê. Os comentários, pra mim, tá como se estivesse rodando assim e não abre. Ai, que dó, que pena. Que pena. Não sei por quê. Travou aqui os comentários. Mas a gente sabe que Deus é maior, né? Primeira coisa. Então, anota aí para quando você for fazer o seu devocional. São pessoas que não têm reciprocidade. Você é uma pessoa honesta, essa pessoa não é. Essa pessoa exige de você caráter, lealdade, exige de você verdade, e são pessoas que te entregam exatamente o oposto. São pessoas que te entregam mentira, engano, traições, que mais? Gostei muito, eu já fui crente 40 anos, agora eu tô espírito em verdade. Exatamente, exatamente. É uma verdade difícil de se falar, é algo que não são todas as pessoas que aceitam. Na verdade, são pessoas que, de repente, estão vivendo ainda no engano, mas não porque elas estejam erradas. É porque foram pessoas condicionadas a acreditar que a gente tem que ir naquela placa, tem que ir naquele lugar, só aquela pessoa que leva ao caminho. Então, assim, é uma verdade. É uma verdade, né? Bom, eu não quero me aprofundar nisso porque é algo muito polêmico. Vamos manter aqui no tema da live, tá bom? Então, primeira coisa, reciprocidade. É uma pessoa que você é leal e essa pessoa não é? É uma pessoa que você é genuína na relação, você se entrega por inteira? Você é uma pessoa que se compromete de verdade? Você, quando fala sim, é sim mesmo? Quando você promete, você cumpre? Quando você combina algo, você vai e faz aquilo? Só que a outra parte não é assim? Falta reciprocidade? Falta. Talvez esse seja o ponto em que você precisa compreender em que, de repente, você está lidando com um lobo. Lilian, quem é o lobo? É aquela pessoa que falta com justiça. É aquela pessoa que falta com a verdade. 2 Timóteo 3, 1 a 7. É aquela pessoa que não cumpre alianças. É aquela pessoa que é avarenta. É aquela pessoa que não tem compromissos. É uma pessoa que, quando faz alianças, são pessoas que já vão com a intenção de quebrar essas alianças. São pessoas que não cumprem promessas. Dá uma olhada lá em Timóteo, que lá tem a lista completa. Ou então, dá uma lida lá em Romanos 1, 28, 29. Lá também fala sobre a maldade humana. Lá, inclusive, fala por que são pessoas que não mudam. Obrigada, Cida. Por que são pessoas que não mudam? Né? De repente, você quer se aprofundar mais nesse assunto? Dá uma lida lá. Dá uma lida lá. Então, a primeira coisa, reciprocidade. A segunda coisa, são pessoas que não temem ao mesmo Deus que você. Sim, é verdade, Cleia. Eu acredito, minha amada. Eu acredito. Não é fácil.
são pessoas que não temem ao Deus vivo. São pessoas que colocam os prazeres da carne em primeiro lugar. São pessoas que colocam a sua vontade como soberana. E são pessoas que tomam atitudes, as ações dessa pessoa não são tomadas levando em consideração o temor ao Deus vivo. São pessoas que vivem como se não tivesse amanhã, como se não tivesse consequências. Eu ouvi uma vez algumas coisas a respeito de nós ovelhas e que é exatamente essa imagem que os lobos têm das ovelhas, que nós somos pessoas ingênuas, somos pessoas bobas e somos pessoas que não servimos para viver nesse mundo. Eu, particularmente, tomei essa terceira como um elogio, porque, de fato, nós não fomos feitos para esse mundo. De fato, nós não fomos feitos para viver aqui. Só que aprouve a Deus que fosse dessa forma, que nós passássemos por um tempo aqui na Terra. E o que o Paulo fala? Olha, eu sei que depois da minha partida, quer dizer, da partida de Jesus Cristo, depois que ele morresse na cruz e depois que ele subisse para sentar ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, o que iria acontecer? Entre vós penetrarão lobos vorazes. Então não são lobos mansos, não. São lobos vorazes. Lobos vorazes que não pouparão o rebanho. São lobos que estão prontos a atacarem as presas, atacarem as ovelhas. E aí, onde que a gente entra nisso tudo? Onde que a gente entra? Proteção, escolha, saber quem pode ou não participar da sua vida, saber quem você fala sobre os seus segredos. Eu vou abrir um parêntese aqui, porque como nós estamos em tempo de festas, e de repente esse é o seu pavor, digamos assim, preciso me encontrar com pessoas que podem até ter o meu DNA, mas são pessoas que não compartilham dos meus pontos de vista, dos meus ideais, são pessoas que não me apoiam. De repente você está nesse lugar hoje, né? Semana que vem você vai ter que se encontrar com pessoas que são tudo isso. Podem ter o teu DNA, mas não compartilham do seu coração. E aí, se você me permite, vou te dar um conselho aqui. Tô nesse lugar, a Manu tá falando aqui. Vocês me permitem? Vocês me dão permissão para eu poder falar como que a gente age nesses casos? Se vocês não querem saber desse assunto, eu falo já do terceiro item. Vocês querem saber? Coloca sim aí. Sim, Lilian, eu quero, sim. Como lidar com parentes? Como lidar em tempos de festas com pessoas que você sabe que não te apoiam? São pessoas que te criticam, são pessoas que te invejam. Sim, o pessoal quer saber. O pessoal quer saber aqui, como é que a gente faz? Simples. Simples. Tem gente que quer saber aqui. Sim, quero, a Elizabeth está falando. Sim, que não gostam da gente. Exatamente, tudo isso. São pessoas que têm o seu DNA, de repente. De repente, essas pessoas até se parecem com você. É triste, eu concordo. Já estou sofrendo chegando o Natal. Sim, existe até mesmo na psicologia um protocolo que a gente faz quando vai se dando esses dias. Existe um tratamento que a gente passa lá nos atendimentos que a gente ajuda aos pacientes a não terem crises de ansiedade. Eu vou passar para vocês aqui. Vou passar para vocês aqui algumas coisas que você pode fazer. Quem tá gostando do assunto, bora curtir. Isso mesmo, gente. Hoje, gente, os comentários, eu não tô conseguindo parar eles. Eu não sei o que aconteceu. Travou aqui. Eu tô vendo os comentários, mas eu não consigo parar.
Então tá indo muito rápido, mas exatamente. Ano todo de cara virada. Escuta essa, de cara da virada, não sei o que lá dos dentes. Manda de novo esse comentário, manda de novo. Ele tá muito rápido, eu não tô conseguindo parar aqui. Gostou dos assuntos, isso mesmo, exatamente. A gente precisa lidar com pessoas assim. Você sabe por quê, amada? Sabe por quê? Porque nós fomos enviados para este mundo já sabendo disso. Ah, Lilian, eu não sabia. Ah, eu nunca tinha lido esse versículo. Ah, é a primeira vez que eu leio, Lilian, Atos 20, 29. Primeira vez, oh, Lilian, que eu leio Mateus 1:16. Eu não sabia. 10:16, né? Errei. 10:16, eu não sabia. Pois é, então agora que você sabe que nem todo mundo é ovelha, que nem todo mundo fala a mesma língua que você, que nem todo mundo tem a mesma visão que você, fica atento, fica atenta. E aí a gente chega à época de festas. Ano todo de cara virada, mas nesse período abre os dentes. Exatamente, Cleia. Agora eu consegui ler. Agora eu consegui ler. Exatamente. O ano inteiro, cara virada, não te liga, não te manda mensagem, não quer saber se você tá precisando de alguma coisa, não quer saber o que tá acontecendo. E aí no final do ano você tem que encontrar. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? E aí, como que a gente faz? Como que a gente faz? Vamos lá? Vou passar para vocês uma maneira de você passar por essa época sem sair ferida, machucado, enganado, ou até mesmo se sentindo traído, né? Porque são pessoas que querem trazer à tona coisas suas, segredos seus, quer trazer à tona coisas do passado, quer fazer com que você se sinta humilhada, quer fazer com que você se sinta envergonhado de alguma coisa que você fez. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Pois é. Vamos lá? O que a gente faz nesses casos? Vamos lá? Primeira coisa que você vai fazer. Se você tem uma família tóxica, uma família que é disfuncional, lá na rede vizinha, eu postei hoje sobre esse assunto. Não é dedo podre. Você foi condicionado a acreditar que amor é isso. Minha filha não gostava de mim. Depois que nasceu, o filho passou a gostar de que fui cuidar dele. Gente. Lembra que eu falei para vocês? Satisfazer aos próprios desejos, Vamos lá, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer. Vamos lá, anota aí, gente. Põe aí no seu caderninho, já vai mentalizando o que você vai fazer, coloca lá a sua melhor roupa, leva lá a sua farofa, leva lá o arroz à grega, né? Lá em Minas a gente faz arroz à grega tem gente que coloca passas, tem gente que coloca maçã, leva lá a sua sobremesa, não deixa de ir. Mas você precisa se proteger. Exatamente, é a utilidade que você tem para essa pessoa. Quando você é útil, quando você se torna uma pessoa que tenha, a gente fala na psicologia que é suprimento. Quando você tem um suprimento, e pode ser emocional, pode ser material, pode ser um favor, pode ser que você tem um cargo grande numa empresa, ou você é uma pessoa famosa, ou você é uma pessoa de influência, não importa, é um suprimento. Esse suprimento é que essa pessoa quer tirar de você. É muito comum. E aí você chega lá, né? Você chega lá com a sua farofa, você chega lá com os presentes, que você nem podia gastar aquilo, mas você vai, compra presente. A Cícera tá falando que faz cara de paisagem. Pois é. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai internalizar algo que eu vou te falar aqui. Tá bom? Vamos lá? O que essas pessoas falam tem a ver com elas e não com você. O que as pessoas te criticam, as críticas que essas pessoas fazem a seu respeito, não tem a ver com você, tem a ver com elas próprias. Porque as pessoas veem que elas não conseguiram alcançar determinado cargo,
determinada viagem, determinado objetivo de vida, determinado patamar de vida, determinado interesses. Essa pessoa não conseguiu e acha que você também não vai conseguir. Então, a crítica que essas pessoas fazem a você, por que você não consegue trabalhar assim? Por que você não faz assim? Essas pessoas estão falando dos próprios limites e não dos seus limites. Quando você entende que essas pessoas estão falando delas próprias e não de você, você tira das suas costas a responsabilidade ou até mesmo a falsa crença de que o que elas estão falando é verdade. Então, se alguém falar que você é A, você fala, tá bom, faz cara de paisagem, a Cícera falou, né? Faz cara de paisagem, tá bom, não é. Por que você não manda currículo para não sei o quê? Não, tá bom, vou mandar sim. Cara de paisagem, finja. É um dia que vocês podem se permitir isso. Se permita fingir que tá tudo bem, que nada está te atingindo. Por quê? Porque quando você internaliza na sua mente que o que essas pessoas estão te criticando tem a ver com elas e não com você, você tira esse peso nas costas. Principalmente, gente, se for pessoa mais velha, tá? Se for uma pessoa idosa, não leva a mal, sabe? Você não sabe o que aquela pessoa passou. Você não sabe como que foi a experiência dessa pessoa na infância, não tentando justificar, mas é porque é algo que você não consegue mudar. Você não consegue mudar a cabeça de uma pessoa idosa. Não consegue. Essa pessoa pensa dessa forma e pronto. Então o que você faz? Não, tá bom. Segunda coisa que você vai fazer. Então a primeira coisa, tudo que essas pessoas falarem, incluindo, aqui eu vou falar para quem tem cônjuge que não é ovelha, né? Então você de repente tem uma aliança com uma pessoa que é uma pessoa que te humilha, é uma pessoa que gosta de colocar você em saia justa, então inclui também essas pessoas. Se você tem um relacionamento onde, nossa, Lília, meu marido é assim, nossa, minha esposa é assim, fica trazendo à tona na mesa coisas da nossa intimidade, fica trazendo coisas que eu confiei a essa pessoa segredo, e essa pessoa traz e joga tudo no ventilador. Isso inclui também essas pessoas, tá bom? Então, a primeira coisa, o que essas pessoas estão falando não tem a ver com você, tem a ver com elas próprias. Elas não conseguem e acham que você também não vai conseguir. Segunda coisa, não fale dos seus sonhos para essas pessoas. Não fale das suas metas. Não fale dos seus objetivos. Não fale das suas orações. Eu tô orando para que Deus me dê condições para eu poder fazer uma viagem nas férias. Não fale para essas pessoas. Não abra o livro da sua vida para essas pessoas que não vão participar dele. Não abra os seus segredos. Não fale demais. Eu tô querendo mandar currículo para essa empresa. Ou então eu tenho uma viagem, eu tenho uma entrevista em janeiro para a empresa XYZ. Eu vou fazer vestibular para tentar estudar naquela faculdade, naquele curso. Não abra para essas pessoas o que você está escrevendo no livro da sua vida. Se são pessoas que não vão participar desse livro, elas não precisam saber o que vai acontecer. Guarde para você. Ore em segredo. Se você não tem um parceiro, uma parceira de oração, ore somente você e Deus. Não abra o livro da sua vida para pessoas que não vão participar dele. E aí você fala dos seus sonhos, e aí você fala das visões que você teve, que o Espírito Santo te deu, e aí você fala das coisas que você aprendeu, você fala da sua elevação de consciência sobre alguns determinados assuntos. Essas pessoas não estão nem aí. Lembra do que eu falei no início?
Essas pessoas só enxergam aquilo que elas alcançaram. Essas pessoas só enxergam aquilo que elas conseguiram ou conseguem. Elas não conseguem passar desse patamar. E acreditam que você também não vai conseguir. É por isso, amém, Antônia, isso mesmo, e é por isso que você não deve abrir tudo da sua vida para todo mundo. Então, na hora de você cortar lá o peru, o chester, o tender, o frango assado, não sei o que você vai fazer lá na sua ceia, na hora de você falar, você vai ter conversas rasas. O que é isso, Lilian? Fala sobre o tempo. Fala sobre a chuva. Fala sobre as flores. Fala sobre como o gramado é bonito nessa época do ano. Fala sobre como, não sei, fala sobre assuntos que não são polêmica. Assuntos que não vão te trazer desconforto. Para que você vai ficar falando segredos que você confiou só a Deus e alguém que você confia aqui na Terra? Para que você vai ficar abrindo o livro da sua vida para todo mundo? Quando você fala dos seus segredos, amém, oro sim, Antônia, oro sim, amada. Quando você abre os seus segredos para essas pessoas, na verdade, e agora eu vou incluir cônjuges, tá? Você que é casado com um lobo, com uma pessoa perversa, com uma pessoa que a gente estava falando, né? O julgo desigual, uma pessoa que não tem a mesma visão que você, não tem o mesmo caráter, não tem os mesmos princípios, e você ainda não se libertou dessa pessoa, porque existe o tempo Cronos e existe o tempo Kairos. Eu acredito que vai ficar gravada. Essa live vai ficar gravada no vermelhinho, tá bom? Os lobos adoram acabar com festa. É verdade, eu nem ia falar sobre isso, Cícera, mas você tem razão, você tem razão. São pessoas que não têm o mesmo pensamento que você. Só que o tempo que a gente vive hoje, que é o Cronos, que é o tempo de 24 horas, ele não é o mesmo tempo Kairos. Não é o mesmo tempo. Eu tenho uma concepção, eu tenho para mim que as pessoas vão ser libertas desses relacionamentos abusivos. E eu luto todos os dias, até o último fio do meu cabelo, que todas as pessoas que estão nesses grilhões, né? Eclesiastes 7:26 fala que são pessoas que estão algemadas a parceiros, né? Na psicologia a gente chama de dependência emocional, né? Então, de repente, se você quer saber mais sobre esse assunto, me segue aqui que eu falo sobre isso no meu canal. Eu acredito que no tempo Kairos, todos vocês vão ser libertos, sim, de relacionamentos assim, porque não tem como você ser uma ovelha, viver o seu propósito de vida, estando em união com lobos. Não tem como, não tem como. Bom, pois bem, e aí o que eu estava falando não fale dos seus segredos. Lembrei o que eu ia falar por último. Os seus segredos, o que está acontecendo com você, aquilo que você escreve no seu caderninho para Deus, né? Quem tem um caderninho, quem gosta de fazer planner, né, de oração, quem gosta ali de colocar os seus pedidos, coloca ali os seus pensamentos, as suas devocionais, aquilo que você tem, que são os seus segredos, aquilo ali, quando você abre para pessoas que não são ovelhas, pessoas que não têm a mesma crença que você, a mesma fé que você, as pessoas que não têm os mesmos valores que você, não temem ao mesmo Deus que você, elas podem até falar que temem, mas é mentira, né? Pode até falar que é de determinada religião, tradição, crença, costume, mas a gente sabe que no fundo não é. O que acontece? Os seus segredos viram munição para essas pessoas. Amém, Cleia. Eu creio que no tempo Kairos, amada, você vai ser liberta sim. Hoje, no tempo Cronos, pode ser que você ainda esteja presa nisso. Mas eu sei que Deus tem uma data para essa libertação. Deus tem uma data para essa libertação. Se não for em vida, vai ser quando a gente for assentar ao lado dele. Quando a gente for ter com ele. Eu acredito nisso. Eu acredito. E aí, o que eu estava falando? Quando você compartilha os seus segredos,
Ah, eu vou fazer entrevista na empresa X, eu vou fazer o curso no lugar Y, eu consegui um emprego numa empresa, numa multinacional, eu consegui vaga numa escola muito boa na região. Quando você compartilha esse tipo de informação com pessoas que não temem ao mesmo Deus que você, essas pessoas utilizam essas informações como munição para te humilhar. Faz de conta que você, lá no Natal do ano anterior, você falou isso. Você falou, eu vou fazer um intercâmbio. Vou fazer um intercâmbio porque eu quero aprender inglês, francês, alemão, italiano. Porque eu quero conhecer novas comunidades, quero conhecer novas pessoas, eu quero viajar. Faz de conta que você falou isso. Aí esse ano, para as pessoas que você falou isso, as pessoas ficam começando a jogar verde para colher maduro. Porque pode ser que você postergou esse sonho. Pode ser que você deixou para uma outra data. E está tudo bem. Está tudo bem. Só que como você externou isso, são pessoas que vão utilizar isso como munição para te atacar. Vocês estão entendendo como é que funciona a mente de pessoas que possuem uma perversidade no coração? Não querem que você alcance seus objetivos, porque elas estão falando delas próprias, elas estão falando, na verdade, dos limites delas próprias, e quando você compartilha, a Rita está falando, eita, é verdade. Lilian Rioki, na rede vizinha, é o mesmo nome. Boa tarde, tudo bem, amada? Boa tarde. É o mesmo nome, tá? As minhas redes são todas iguais em todas as redes, tá? É o mesmo nome. E aí, essa pessoa fica jogando verde para colher maduro. Sabe que você não fez aquela viagem, sabe que você não fez aquele intercâmbio, sabe que aconteceu alguma coisa e aí faz isso para quê? Para te humilhar, para jogar na sua cara que você não é ninguém, para falar que você não vai alcançar os seus objetivos, porque afinal de contas, quem é você para fazer um intercâmbio? Quem é você para aprender uma segunda língua? Quem é você para morar fora do Brasil? Óbvio que o que eu estou falando aqui é um exemplo. Mas o que eu estou querendo dizer é, quando você partilha dos seus segredos, você dá munição para o bandido. Você dá munição para essas pessoas poderem te atacar. E isso vale para cônjuge, esposa, marido, que não tem a mesma crença que você. São pessoas que não compartilham da mesma visão. Muitas das vezes não compartilham do mesmo objetivo, muitas das vezes não compartilham dos mesmos sonhos, muitas das vezes são casamentos de fachada. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. E aí, o que acontece? Você é humilhada. Você se sente traída na mesa do jantar do Natal. Você se sente diminuída. Você sente que essas pessoas estão te atacando por conta da sua... algo que você não conseguiu. E você sabe por que você não fez aquilo e está tudo bem. Postergar um sonho está tudo bem. Cada um tem o seu ritmo, o seu equilíbrio. Só que você não precisa falar isso para todo mundo. Entenderam, gente, como que a gente lidar com parentes quando a gente vai encontrar nas festas? Conseguiram captar? Conseguiram absorver? O que você vai fazer? Você vai entrar plena, você vai levar sua farofa, vai levar o seu pavê, você vai falar do tempo, você vai falar da chuva, do sol, da tempestade, das nuvens, você vai falar da receita da sobremesa, mas você não vai falar dos seus sonhos. Você não vai falar que você vai fazer vestibular, que o ano que vem você pretende entrar numa escola de idiomas, que ano que vem você pretende entrar numa escola de culinária, que ano que vem você pretende mudar de carreira. Você só fala da sua vida, você só abre o livro da sua vida
para pessoas que vão estar nesse livro. Se essa pessoa, se o nome dela não estar nesse livro, não tem por que você dividir. Fica perguntando quando que eu terei filhos. Eita, essa pergunta, ela é complicado, viu? Um outro dia a gente fala sobre isso. É difícil. Não conto nada da minha vida, pois ele distorce e usa contra mim. É o que eu estava falando. O perverso usa as coisas que você fala como munição de guerra. Usam essas informações para poder te atacar. Usa dessas informações para poder te atacar. Então vamos lá, gente, para a gente fechar a live de hoje. Hoje nós falamos sobre é impossível você ter um relacionamento com um lobo. Não existe a mínima possibilidade de você ter um relacionamento saudável com uma pessoa perversa, você sendo uma ovelha. Primeiramente, nós falamos sobre a reciprocidade. Então, são pessoas que você entrega honestidade e elas devolvem mentiras. Você entrega fidelidade e essas pessoas devolvem traições. Você entrega genuidade dos sentimentos. Você é uma pessoa genuína nas relações. Você cumpre alianças e essa pessoa devolve imparcialidade, rompimento, constrangimento e até mesmo tentam reverter a situação dizendo que não prometeram nada. Lembra que você está lidando com uma pessoa que mente compulsivamente? Lembra que quem é o pai da mentira? Pois bem, é impossível você conviver de uma forma saudável, de uma forma onde você vai crescer não só emocionalmente, mas espiritualmente falando. Porque são pessoas que vão bloquear o seu crescimento. Lembre-se que Deus, ele não habita nas trevas. E quando você está em união com uma pessoa que não tem aliança com ele, o que Isaías 54 fala? Ele fala para meus filhos que matei o pai deles, sendo que eu estava separada há anos. É complicado, né? Complicado. O que acontece? Deus não habita nas trevas. E o que Isaías fala em 54, versículo... Ai, não lembro se é o 7, gente, ou 9. Dei uma lida lá no devocional de vocês, tá bom? Isaías 54. É um texto que me libertou muito na época do meu divórcio. Por um breve momento, eu me retirei. Então Deus, quando você está em união com o lobo, por um breve momento, e agora ele está falando aqui desse breve momento, obviamente que ele está falando do tempo Kairos. Ele não está falando do tempo Cronos, porque tem pessoas que ficam em aliança com o lobo 20, 30, 40, 50 anos. Vocês lembram aqui do depoimento da Dona Onice? Vocês lembram, né? Ela já com mais de 80 anos e vivendo todo aquele pesadelo dentro de casa. O que Isaías fala? O que o profeta Isaías fala lá em 54? Isaías 54? Por um breve momento, eu me retirei. Por um breve momento, ele se retira. Não tem como Deus habitar nas trevas. Lilian, você não acha que você está pegando pesado? Trevas? Eu não sou trevas. Mas a partir do momento que você tem união com uma pessoa que mente, que trai, que engana, que vive as próprias desejos da carne, você está em união com ele. A palavra é até mais profunda, né? A palavra vai até mais além. A palavra fala que você é um só com essa pessoa. A palavra diz que você é um só, você vira um com essa pessoa. E é só a carta de divórcio que pode
te retirar dessa aliança. É o que a palavra fala. É o que a palavra fala. Então vamos lá, gente. Terceiro motivo para a gente poder fechar a live. Terceira razão que é impossível você conviver, você ter um relacionamento com um lobo. Jeremias 11, eu vou ler o 14, tá? Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. 28 anos que estou num casamento assim. A minha maior vontade é separar, ainda não consigo. Me segue. Ainda bem que eu vi o comentário, porque eu não estou conseguindo parar os comentários. Me segue, tá bom? Me segue. Profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão. Eu falo bastante sobre ele aqui no canal, né? Eu gosto muito do profeta Jeremias porque era um profeta extremamente empata. Ele tinha pena do povo. Assim como o profeta Samuel. Gratidão, amada, pelo presente. São profetas que tinham uma empatia visível, né? Eles eram muito empatas. E aqui na palavra, e aqui eu fecho o tema da nossa live hoje, por que você não pode ter um relacionamento com lobos? Porque as suas orações não vão ser mais ouvidas. A partir do momento que você está em união com essa pessoa, o próprio Deus está falando aqui, não ora mais por esse povo, nem levantes por eles clamor. E o profeta Jeremias, ele vai além. Pura verdade, meu ex-marido saiu de casa por causa de outra mulher e me bloqueou de tudo. Livramento. O descarte, eu falo isso no meu canal. Se você não me segue aqui, ó, só clicar na minha foto aqui. O profeta Jeremias, ele vai além. Lá no capítulo 15, ele fala o seguinte: nem se Moisés voltasse à vida, nem se o profeta Samuel voltasse à vida. Olha o que Deus está falando aqui. Nem se eles voltassem na minha frente, que foram pessoas que estavam muito próximas, que eu falava frente a frente. Nem se eles orassem, eu ouviria a oração deles. É isso que Jeremias fala aqui. Não, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Entregue essas pessoas nas minhas mãos e saiam. Mari, bloqueie essa pessoa, deleta essa pessoa da sua vida se você não tiver filhos menores com essa pessoa. Tá bom? Se você não tem filhos menores com essa pessoa, deleta, bloqueia, muda de mundo, compra uma passagem para Marte, mas não permaneça em contato com essa pessoa mais, tá bom? De repente essa palavra tá falando para alguém hoje aqui, né? Mas nem se Samuel, é Samuel, né? Se nem Samuel viesse na minha frente, se nem Moisés viesse na minha frente me pedir, você sabe que o que Moisés pedia, Deus amolecia o coração e dava. Vocês viram no deserto como é que era, né? Deus, por favor, não nos deixe perecer aqui, nos ajude. E aí Deus amolecia o coração e dava água, e deu codornizes, e deu maná, e deu os calçados não se desgastavam. Falou, vai colocar as mulheres, os filhos, para me colocar para fora. Meu Deus. Relacionamento de 40 anos, estou com depressão, muita tristeza. Me siga, tá bom? Me siga. Deus está falando aqui, gente, Jeremias 15. Mas nem se profeta Samuel estiver na minha frente e pedir pelo povo, o meu coração vai amolecer. Não vai. E Deus continua aqui. Ele fala o seguinte: lança essas pessoas diante de mim. Lança quem? O perverso. Essa pessoa que está te fazendo mal. Entregue essa pessoa para mim. E depois, saiam. Olha que forte isso, gente. Eu me dei conta disso agora.
Me dei conta disso agora. Deus fala para você entregar essa pessoa nas mãos dele e sair de cena. E saia. Então, a terceira razão que você não deve permanecer em comunhão, em união, andando junto, deixando que essa pessoa entre na sua casa, com o lobo. Lilian, eu não sei quem é o lobo. Lê lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Lê lá em Romanos 1, 28, 29 e 30. Lá vai ter uma breve explicação do que é o tolo, o que é o ímpio, o insensato, o perverso. Todos esses termos estão na Bíblia. Obviamente que eu estou falando aqui de termos bíblicos, mas na psicologia a gente tem outros termos, que são os transtornos de personalidade, que são pessoas que não têm cura, né? Deus deu uma disposição mental para essas pessoas, que essas pessoas não mudam. Então, a terceira e última razão que eu quero que você entenda hoje, que é suficiente para você não manter um relacionamento com a pessoa perversa, é que as suas orações não serão atendidas. Deus falou para o profeta Jeremias: não ore mais por esse povo. Nem se você fosse Moisés, nem se você fosse Samuel, eu ia ouvir a sua oração. E depois você, na sua leitura da Bíblia, na hora da sua devocional, lê lá o capítulo completo de Jeremias 11. Você vai perceber que o profeta Jeremias ele passou pelo processo de acreditar que todo mundo era bom com ele, acreditar que ele precisava clamar por todo mundo, acreditar que todo mundo era ovelha como ele. E no final, no verso 18, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, fala para ele, mostra para ele, assim como de repente a venda dos seus olhos está abrindo hoje, a do profeta Jeremias também abre no capítulo 11. Tanto que ele diz o seguinte: antes eu era um manso cordeiro. Você era bom? Então, de repente, antes você era assim, manso, bondoso com todo mundo, sorri para todo mundo, faz favor para todo mundo, a boazinha, o bonzinho, aquele que não fala não de jeito nenhum, aquele que abre mão dos seus próprios sonhos, dos seus próprios planos, dos seus próprios objetivos para poder atender um favor, né? O profeta Jeremias fala isso aqui. Antes eu era um manso cordeiro que fui levado ao matadouro. Por quê? Porque o povo tramava contra a vida do profeta Jeremias. Mas agora Deus é o justo juiz. E está nas mãos dele a vida dessas pessoas. E está nas mãos dele a vida dessas pessoas. Lu, não tenha medo. Quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme. Tá bom? Eu espero que essa live tenha trazido a vocês um pouco de claridade, conhecimento, que você entenda que as pessoas, nem todas as pessoas são ovelhas como você. E antes de tudo, que você aprenda a proteger o templo do Espírito Santo, não permitindo que pessoas que não possuem o mesmo temor a Deus tentem te corromper, tentem te enganar, tentem te manipular. A palavra falou, aqui a gente acabou de ler, que as suas orações não serão ouvidas mais. Se você ficar orando por essa pessoa, se você ficar orando para Deus transformar essa pessoa, Deus, restaura o meu relacionamento, restaura meu casamento, restaura isso. Deus não vai restaurar algo que era para sua morte. Pronto, falei. Oro sim. Pode me mandar aqui que eu vou anotar, tá bom? Pode me mandar.
Ou então manda no direct, mande nessa setinha laranja, tá bom? Mas nem vocês pensam bem, né? Nem se o próprio Samuel tivesse na minha frente, nem se Moisés estivesse na minha frente, eu ia aceitar de volta essa pessoa mais. É forte, né? É forte. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me segue, só clicar aqui na foto. Essa semana é a última semana que nós estamos fazendo atendimentos 1 a 1, né? Você que está dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, perverso, você não vê saída, você não sabe o que fazer mais, você está desesperada. Agenda um horário comigo, a gente conversa. O nosso atendimento, ele vai durar 40 minutos de claridade, mapeamento. Eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer. Vou te mostrar com detalhes, inclusive, o que vai acontecer caso você permaneça nessa relação. E eu não estou falando isso apenas sobre estudos meus, né? Mas também pela minha experiência própria, tá? Na verdade, orei 13 anos, perdi meu tempo. No fim, Deus mandou eu parar de orar. Fiquei liberta. Pois é, minha amada, exatamente o que Jeremias está falando aqui. Exatamente o que Deus falou para Jeremias. Não ore mais por este povo, não ore mais por essa pessoa. Já deu. Casei com uma mulher que estava... Ai, foi muito rápido aqui. Eu não estou conseguindo voltar os comentários. Deus me fez enxergar algo muito ruim que acompanha ele. Pois é. Sim, são pessoas, Lu, são pessoas que dão abertura para espíritos das trevas trabalharem neles. Vou te seguir. Sim, pode me seguir. Me siga. Que bom. Me segue, porque se vocês não seguirem, as próximas lives, os próximos vídeos, vocês não vão receber, tá bom? Então, para você que quer um atendimento, Lilian, eu quero um atendimento, quero conversar com você. Eu fiz, né, essa semana, né, antes de eu viajar, no final do ano eu vou viajar, antes da viagem, eu separei esse tempo para fazer atendimentos 1 a 1, porque no ano que vem nós vamos abrir os novos grupos. E quando eu abro os grupos, a gente não tem mais atendimentos individuais, né? Então, se você quer, você vai ter essa oportunidade. Lilian, como que eu faço? Clica na seta laranja. Só clicar na seta laranja, tá bom? Clica aqui, me chama, eu passo os detalhes, a gente marca um dia, um horário. Aproveita que eu ainda tenho algumas vagas essa semana, porque semana que vem eu não vou ter mais e em janeiro a gente já começa os grupos. Então a gente não vai ter mais atendimento 1 a 1, tá bom? Que mais que eu ia falar? Eu acho que é isso. Lembre-se, já estou te seguindo, que bom. Isso mesmo, Bel. Seja bem-vinda. Dizendo que está muito feliz com ela. Não. Gente, amante, presta atenção no que eu vou falar aqui. É a próxima vítima. Essa pessoa que está falando que está feliz, que está maravilhoso, que está melhor, que está incrível, que está supremo, é a próxima vítima. Vai ter uma hora que a casa vai cair do meu jeito. E posso falar mais uma coisa para a gente finalizar aqui? Vai ser pior do que com você. Porque com você, essa pessoa ainda era meio amadora. Com essa pessoa, o manipulador já está profissional. O manipulador já sabe como enganar, já sabe trair, já sabe mentir, já se tornou profissional, porque praticou com você. Então, não ligue se você vê foto, se alguém fizer algum comentário. Tá melhor, tá bonito, tá incrível, tá tremendo, tá não sei o quê. É a próxima vítima. Essa pessoa é a próxima vítima. Então, não se preocupe com isso. Não fique acreditando que vai ser melhor. Não fique acreditando que do outro lado lá estão só sorrisos e você está chorando. Saiba que as suas lágrimas elas vão parar, elas vão cessar, porque não tem mal que dura para sempre. E quando você é descartado, na verdade, você está sendo liberto. É um livramento que você está tendo. E lá do outro lado só está começando a era do sofrimento. Lá só está começando o sofrimento. Então, assim, foi livramento. A amante é a próxima vítima. Aproveita disso mesmo, é verdade.
vai fazer a mesma coisa, pode ter absoluta certeza que vai fazer até muito pior, vai fazer até muito pior. Então, o que você faz? Manda embora, fecha a porta, tranca e joga a chave fora. Não deixa essa pessoa retornar para sua vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Lembre-se dos conselhos quando você for lá encontrar com seus parentes. Lembre disso que eu falei. Entra lá, linda, maravilhosa, leva a farofa, leva o pudim, leva o pavê, mas não abra o livro da sua vida. Não fique falando demais sobre a sua vida, tá bom? Ano que vem nós vamos ter grupo de mentoterapia. Lilian, eu quero saber mais a respeito do grupo. Me manda mensagem aqui que eu mando o link do grupo, tá bom? Ano que vem nós vamos ter grupos onde eu vou ajudar você a sair dessa situação, a você que não tem a mínima ideia como fazer. Você já entendeu que você está num relacionamento abusivo, você já entendeu que você está num lugar onde você, se você permanecer, vai ser o seu fim. Me manda mensagem aqui também que a gente conversa. Combinado? Amém, amém. Ó, amo vocês, viu? Amo muito vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Antes de viajar, eu espero voltar aqui mais uma vez numas lives. E conhecimento liberta, tá bom? Ó,